Fala, povo curioso, eu sou a Débora Marques. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Vocês já se pegaram bocejando sem parar, mesmo depois de uma boa noite de sono? Ou, mais intrigante ainda, já notaram como um simples bocejo alheio pode ser contagiante, fazendo você bocejar também, quase que por reflexo? O bocejo é um dos atos mais comuns e misteriosos do nosso dia a dia. Mas, afinal, por que bocejamos? É só cansaço, tédio, ou há algo mais profundo acontecendo no nosso cérebro? Ficou intrigado para desvendar os segredos por trás desse reflexo tão peculiar? Então, venha comigo que eu vou revelar tudo. E para que essa conversa sobre os mistérios do nosso corpo seja ainda mais contagiante, compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Você boceja muito? Mal posso esperar para saber o que você pensa. O bocejo é um dos atos mais comuns e misteriosos do nosso dia a dia, um reflexo que compartilhamos com a maioria dos vertebrados. Longe de ser apenas um sinal de cansaço ou tédio, o bocejo é um fenômeno complexo que tem intrigado cientistas por séculos. O que é o bocejo? Um reflexo involuntário e universal. O bocejo é um reflexo estereotipado que envolve uma inspiração profunda e prolongada, seguida de uma expiração mais curta, muitas vezes acompanhada de um alongamento dos músculos risório, pescoço e tórax. É um ato involuntário, o que significa que não temos controle total sobre ele, embora possamos tentar suprimi-lo, geralmente sem sucesso. Embora a causa exata ainda seja debatida, diversas teorias tentam explicar a função biológica do bocejo. Teoria do resfriamento cerebral. Uma das hipóteses mais aceitas sugere que o bocejo serve para resfriar o cérebro. Assim como um computador que superaquece, nosso cérebro funciona melhor a uma temperatura ideal. O ato de bocejar, com a inspiração profunda de ar mais frio e o alongamento da mandíbula, que aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, ajudaria a diminuir a temperatura cerebral, otimizando seu funcionamento. Estudos mostram que bocejamos mais em ambientes mais quentes e menos em temperaturas muito baixas, o que apoia essa teoria. Teoria da ativação alerta. Outra teoria propõe que o bocejo é um mecanismo para aumentar o estado de alerta e a excitação. Quando estamos entediados, sonolentos ou em transição entre estados de sono e vigília, o bocejo pode atuar como um despertador interno, aumentando o fluxo sanguíneo e a oxigenação cerebral para nos manter mais focados. É por isso que muitas pessoas bocejam antes de eventos importantes ou atividades que exigem concentração. Teoria da pressão do ouvido médio. Alguns pesquisadores sugerem que o bocejo ajuda a equalizar a pressão no ouvido médio, semelhante ao que acontece quando engolimos ou mastigamos. Isso seria útil em situações de mudança de altitude, por exemplo. Teoria do oxigênio. Amplamente refutada por muito tempo, acreditou-se que bocejávamos para obter mais oxigênio e expelir dióxido de carbono. No entanto, essa teoria foi amplamente refutada por estudos que mostraram que a frequência do bocejo não aumenta em ambientes com baixo oxigênio ou alto dióxido de carbono. O fenômeno do bocejo contagioso, uma questão de empatia? O aspecto mais intrigante do bocejo é, sem dúvida, sua contagiosidade. Ver, ouvir ou até mesmo ler sobre bocejos pode desencadear um bocejo em nós mesmos. Mas por que isso acontece? A teoria mais aceita para o bocejo contagioso está ligada à empatia e à conexão social. Acredita-se que o bocejo contagioso seja um comportamento social que reflete nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e de compartilhar estados emocionais. Neurônios espelho. O fenômeno pode estar relacionado à atividade dos neurônios espelho no cérebro, que são ativados tanto quando realizamos uma ação quanto quando observamos alguém realizando a mesma ação. Ao ver alguém bocejar, esses neurônios podem simular a ação em nosso próprio cérebro, desencadeando o bocejo. Vínculo social. Estudos mostram que o bocejo contagioso é mais frequente entre indivíduos que possuem um forte vínculo emocional, como familiares e amigos. Isso sugere que a capacidade de pegar o bocejo de alguém é um indicador de empatia e proximidade social. Pessoas com certas condições neurológicas que afetam a empatia, como alguns transtornos do espectro autista, tendem a apresentar menor incidência de bocejos contagiosos. A evolução do bocejo, um legado ancestral. Do ponto de vista evolutivo, o bocejo é um reflexo antigo, presente em diversas espécies de vertebrados, desde peixes até mamíferos. Sua persistência ao longo de milhões de anos sugere que ele desempenha uma função importante para a sobrevivência e o bem-estar. A teoria do resfriamento cerebral, por exemplo, faria sentido para animais que precisam manter a temperatura cerebral estável para caçar ou fugir de predadores. Já o bocejo contagioso poderia ter fortalecido a coesão social em grupos, sincronizando estados de alerta ou relaxamento entre os membros. Bocejo e saúde.
quando o excesso pode ser um sinal. Embora o bocejo seja geralmente inofensivo, em alguns casos, o bocejo excessivo pode ser um sinal de alerta para condições médicas subjacentes. Por exemplo, privação de sono crônica. A causa mais comum de bocejos frequentes é a falta de sono. Problemas neurológicos. Em casos raros, bocejos excessivos podem estar associados a condições como esclerose múltipla, enxaquecas, epilepsia ou até mesmo acidentes vasculares cerebrais, AVC. Certos medicamentos. Alguns medicamentos, especialmente aqueles que afetam o sistema nervoso central, podem ter o bocejo como efeito colateral. Problemas cardíacos. Em situações muito específicas, bocejos excessivos podem estar relacionados a problemas no nervo vago, que está conectado ao coração. Se você notar um aumento súbito e inexplicável na frequência de seus bocejos, especialmente se acompanhado de outros sintomas, é sempre recomendável procurar um médico para uma avaliação. O bocejo na cultura, um sinal de tédio ou respeito? A percepção cultural do bocejo varia amplamente. Em muitas culturas ocidentais, bocejar em público pode ser considerado um sinal de tédio ou falta de respeito, levando as pessoas a tentarem suprimi-lo. No entanto, em outras culturas, o bocejo pode ser visto como um sinal natural de relaxamento ou até mesmo de absorção. Essa diferença cultural destaca como até mesmo um reflexo biológico pode ser moldado por normas sociais. No fim das contas, o bocejo é um reflexo muito mais complexo do que imaginamos. Ele é um lembrete fascinante de como nosso corpo e mente trabalham em conjunto, regulando funções vitais e expressando nossas conexões sociais de maneiras sutis e por vezes hilárias. Qual teoria sobre o bocejo você acha mais interessante? Você se considera uma pessoa contagiável por bocejos? Já notou alguma diferença cultural na forma como as pessoas bocejam? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários.